Que a paz do Senhor Jesus Cristo, a graça, o amor de Deus o Pai, a sabedoria, a santidade, aleluia, o regozijo do Senhor, a alegria dos santos, por Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, seja multiplicado em vossas vidas em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus me despertou hoje um tema do vídeo: a moda de Satanás nas igrejas. Meus irmãos, o que tem por aí de cristão enganado por falsos mestres, falsos pastores, falsos doutores, falsos apóstolos, falsos líderes de igreja. Aleluia, que tem de crente por aí, meus irmãos, que estão com fortaleza de Satanás na mente. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não oram e não jejuam. O maior sofisma que tem, um dos maiores, né? Aleluia. O povo fala assim: mas Deus falou que na Bíblia não está escrito que não pode pintar o cabelo. Na Bíblia não está escrito que não pode pintar a unha. Será? Agora eu te faço uma pergunta. Na Bíblia está escrito também que não pode fumar? Na Bíblia também não está escrito assim que não pode usar cocaína, fumar maconha, aleluia, usar cogumelo, usar LSD, bala, êxtase. Na Bíblia também não está escrito isso. Na Bíblia não está escrito também, não pode jogar sinuca, não pode fumar fumo, cachimbo. E aí? Mas será que nós podemos fazer isso? Enfrentamos, meus irmãos, um inimigo astuto chamado Satanás, o diabo. Esse querubim caído, descrito em Ezequiel 27, que era conhecido como rei de Tiro, um querubim ungido que andava sobre as pedras afogueadas do Altíssimo Deus, quando ele era santo. Ele enganou 1/3 dos anjos. Agora imagina nós que estamos aqui na terra, se nós não orar, não vigiar, não jejuar, não fazer campanha de oração, de jejum, não buscar a Deus. Mas na Bíblia também não está escrito não tereis time de futebol. Lá está escrito não adorais a Baal. E aí? Você viu como que é escrito futebol em inglês? Futebol. Vôlei? Vôlei Baal. Handball? Handball. Tênis? Tênis Baal. E aí? O diabo tem pegado muitos. Mas vamos lá. Será que Deus aprova os irmãos e as irmãs pintar os cabelos brancos? Será que Deus aprova? Será que nós podemos fazer isso? Vou te fazer uma pergunta. Se esse corpo que você está aí é seu, louvado seja o nome do Senhor, dá ordem agora aí pro teu cabelo crescer. Eu vou dar ordem aqui. Meu cabelo cresça. Ué, mas não é meu corpo? Eu não sou o dono da minha vida? Eu não tenho controle sobre a minha vida? Não é assim que o mundo prega, meu corpo, minhas regras? Não é assim que o diabo prega, aleluia, nas falsas religião da nova era? Eu sou Deus, eu sou dono do meu destino, eu sou dono da minha vida? Eu posso criar o meu futuro? Não é assim que o diabo prega por aí? Vou dar mais uma ordem aqui pro meu olho agora, já que eu sou dono desse corpo. Vou falar: olho meu, de preto fica azul. Ih, não aconteceu. Mas se eu for lá agora comprar uma lente e colocar, eu vou estar mudando, adulterando a natureza do corpo de Deus. Vou falar agora pro meu corpo, glória a Deus, diminui meu nariz, deixa meu nariz mais fino. Meu nariz fica mais fino agora. Ué, mas não aconteceu. Mas e se eu for lá no cirurgião plástico e afinar o nariz, tirar osso, tirar cartilagem, fazer cirurgia plástica? Aí eu vou estar adulterando o templo de Deus, pecando contra o Senhor. Meus irmãos, tudo que nós fizermos nesse corpo aqui, Deus vai pedir conta dele. Glutonaria, adultério corporal, tatuagem, piercing, brinco, tirar a sobrancelha, aleluia, passar batom, passar gloss, botox, cirurgia para tirar ruga, tudo isso aí é pecado. Implante de cabelo é pecado. Você fala assim: esse irmão tá doido. Os crentes vê pecado em tudo, né? Aleluia. O homem natural, ele não entende essas coisas, somente o espiritual. Então, meus irmãos, se você quer ser salvo por Deus, quer entrar na cidade santa, tem que andar em santidade com o Senhor. Vamos começar lendo aqui, meus irmãos. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração no dia de hoje. Mateus, capítulo 5, no verso 36. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que diz tu passar vem do maligno. Vamos ler de novo? Mateus 5, 36. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Aqui é a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos tornar o cabelo branco ou preto. Mas o diabo, astuta serpente, que gosta de ir contra a palavra de Deus, gosta de ir contra a natureza de Deus, destruir, adulterar, alterar tudo que Deus fez através dos corantes, através das pinturas, que é a mentira para esconder, a maquiagem para esconder os defeitos do rosto, aleluia. O batom é o ídolo da bolsa das mulheres, costume do Egito. Você sabia que a maquiagem surgiu no Egito? Você sabia que os brincos, aleluia, remete à China, país do dragão, Império Chinês antigo, Império Babilônico antigo, aleluia, que eram os mesopotâmios, louvado seja o nome do Senhor, os sumérios. Remete, meus irmãos, ao Egito antigo, à Babilônia. Você sabia disso? Que é de lá que vem as maquiagens, é de lá que vem os brincos. Glória ao nome santo do Senhor, os colar.
as pulseiras, os braceletes, os pendentes em forma de meia-lua, os brincos em forma de meia-lua. Isso era para adorar os deuses dele. Por isso que quando Jacó, aleluia, estava vindo, louvado seja o nome do Senhor, ele mandou o povo tirar os brincos, quando Jacó foi sacrificar. Aleluia. Então, meus irmãos, onde está escrito isso? Gênesis 35, verso 4. Aleluia. Então, deram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros, que tinham em mãos as argolas que lhe pendiam as orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E aí, amada igreja, glória ao nome santo do Senhor. O brinco é costume do Egito. Colar é costume do Egito. Maquiagem, sombra é costume do Egito. Costume do Egito, olha só. Um dia eu vi um vídeo de uma mulher que estava em processo de libertação. Aquele pastor orou por ela e ela mostrou as maquiagens que tinha na casa dela. Quando ela foi ver aquele kit de maquiagem quadrado assim, tinha escrito numa sombra preta lá, Lúcifer, o nome daquela sombra. E aí? Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, meus irmãos, capítulo 1, aleluia, no verso 6. E nos constituiu reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha aqui que a palavra de Deus vai dizer, presta atenção no que eu acabei de ler. O Senhor nos constituiu reinos, reis, na verdade, reis e sacerdotes. Ou reinos e sacerdotes. Reino quer dizer reis. Tá certo? Quem que eram os sacerdotes do Antigo Testamento? Os levitas. Eles eram os sacerdotes do Antigo Testamento. Era da descendência de Levi que vinha agora o sacerdócio. Mas nós, os gentios, fomos constituídos reis e sacerdotes pelo Senhor para trabalhar para o nosso Deus e Pai agora aqui na terra, ministros do Evangelho de Deus. Malaquias capítulo 3. Olha só, no verso, eu vou ler um diante. Eis que eu envio o meu mensageiro, quem preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives, como a potassa do lavandeiro. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como a prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Aleluia. Ó. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão. Tecem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor. Aqui Deus está falando que vai ser uma testemunha veloz contra os adúlteros. Mas também você fala assim, mas eu sou solteiro, irmão, não sou adúltero, eu não tenho mulher para trair, não tenho marido. Mas se você está pintando a sobrancelha, tirando a sobrancelha, fazendo rena definitiva, colocando cílio postiço, maquiagem, brinco, pintando a boca, pintando a unha, passando base, esmalte, unha postiça, cílio postiço, cabelo postiço, aplique, aleluia, mega hair, peruca, você é adúltero. Você está adulterando o templo de Deus. Um exemplo, quando você vai alugar uma casa, faz um contrato lá com o homem, lá com a mulher, com a imobiliária. Lá está escrito assim, ó, você pode... a casa ela é branca, eu não quero que você pinta ela de vermelho, um exemplo, ou de preto. A casa deve ficar branca, está no contrato lá. Ou você pode pintar a parede da cor que você quiser, está no contrato, está escrito lá. Se você sair de uma dessas cláusulas, depois você vai pagar uma multa. Assim também como o motorista do carro, que está dirigindo o carro, vamos supor que ele está lá num Corsa, num Gol, dirigindo o carro. Daí ele passa no sinal vermelho. E naquele sinal tinha uma câmera, ele tirou foto, pegou a placa e vem a multa. Aí ele está naquele mesmo carro, ou um homem numa moto, um motoqueiro, um entregador de iFood, Uber, não importa, ou um homem indo trabalhar mesmo, uma mulher, vindo a balada, bêbado, louco, ou trabalhando, não importa. De repente a lombada é 30 por hora, ele passa 60. Aí a máquina tira a foto da placa. E aí vem a multa. A moto, ela não pode pagar aquela multa. Quem paga é o condutor, o motorista, quem estava registrado aquele veículo. Assim, os pecados que o nosso corpo faz, aleluia, através da alma, quem vai pagar é a alma e o espírito. Mas eu digo para você, você e eu não temos condição de pagar esses pecados. Por isso que Deus enviou Jesus para morrer por nós. Porque o sangue dele nos purifica de todo pecado, nos limpa de todo pecado. Através do sangue dele é que os nossos pecados são perdoados. Acabamos de ler aqui em Apocalipse. Glória ao nome santo do Senhor. Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O nosso corpo ele tem que ser íntegro e irrepreensível para o dia do Senhor, para o dia da vida do Senhor. Está escrito isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Quando Deus vir, ele vai tomar vingança, aleluia, em chamas de fogo, contra aqueles que não obedecem a Deus. Aleluia. 2 Tessalonicenses capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Olha só. Irmãos, vamos ler o capítulo 1, verso 3 em diante. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos gloriamos de vós nas igrejas de Deus.
à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus, que ele dê a paga à tribulação aos que vos atribulam. A vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar, aleluia, o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Meus irmãos, irmã, você que já é de idade, ou você que já está avançando em idade, anda na doutrina de Deus, você que não se depila, porque depilação também é destruição do templo de Deus, é a moda de Satanás dentro das igrejas. A moda de Satanás dentro das igrejas é as vestes apertadas, as vestes curtas, os vestidos sereia, a saia das pombagira de camada, a saia da Maria Farrapo, da Maria Mulambo, aleluia, saia da Maria Padilha, da pombagira do cabaré. O batom é a moda de Satanás dentro da igreja. O alisamento de cabelo também é adultério do templo. Se Deus te deu um cabelo enrolado, permaneça com esse cabelo. Meus irmãos, a doutrina não é por força nem violência, mas saiba que se você não estiver na doutrina de Deus, você não vai entrar no reino do céu. Sabe por quê? Bagagem do Egito não entra no meu reino, diz o Senhor. Aqueles que estiver praticando os costumes do Egito, os costumes dos gregos, aleluia, não vão entrar no reino de Deus. Se você morrer hoje com brinco, sem arrependimento, você vai para o inferno. Você pode até morrer e chegar até nos portão do céu. É bem difícil chegar lá, mas mais difícil ainda é entrar. O anjo do Senhor vai estar na porta. Vai abrir o livro das obras. O anjo do Senhor vai estar na porta. Vai ver que você está com o seu cabelo que Deus te deu era enrolado, seu cabelo ficou liso. Você alisou ele na progressiva, no salão de beleza da Iemanjá, da pombagira. E aí vai ver que você está com brinco. Aí ele vai ver que você está com colar, com pulseira, com peruca, com cílio postiço, com batom, os varão com regata, com short, camisa do Corinthians, São Paulo, Chelsea, não importa, Argentina, de time de futebol. Vai ver que você está com camisa de caveira, de frase de rebeldia. Vai ver que você está, aleluia, jogando videogame, assistindo filme. O Senhor vai falar assim: para trás de mim que eu não vos conheço, maldito. Apartai-vos, maldito, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, o pastor falou que eu tinha que me arrumar. O apóstolo falou, a apóstola falou que não tinha que nada a ver, que nós tínhamos que se embelezar para Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus sobre como que a serva de Deus tem que se adornar. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra algum, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Será que você tem que se adornar com o brinco do Egito? Com o brinco dos demônios? Que o brinco significa escravidão, a palavra de Deus vai dizer. Será que você tem que se adornar com colar, com pérola, aleluia, com vestido dispendiciosos, com vestido de luxo, apertado, mostrando as suas coxas na igreja, na rua, andando com as calças leg da pombagira? Porque a Bíblia vai dizer que a mulher não vista a roupa de homem, nem o homem vista a roupa de mulher. Olha só como você tem que se vestir, minha irmã, aqui na terra. 1 Pedro capítulo 3, verso 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa que é exterior, com o frisado de cabelos e adereços de ouro e aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei com vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Então tem oração nos lares que estão sendo interrompidas, porque está sendo descumprido isso aqui. Os maridos querendo fazer as mulheres de prostituta dentro do lar, querendo ter relação sexual igual os filmes pornô com as mulheres. Tudo isso aí está interrompendo as orações de vocês, meus irmãos. Desperta, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler também aqui também. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ler o verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade, ou sem contenda. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro e com pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. As mulheres aprendem silêncio com toda a submissão. Meus irmãos, isso é muito sério, hein? Isso é muito sério, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo explica o mistério, né? Nós sabemos que Deus, meus irmãos, Deus ele aprova que as mulheres que andam na doutrina preguem a palavra. Aleluia, que as mulheres que andam na doutrina participem do ciclo de oração. Mas pastorear a igreja eu nunca vi aqui na Bíblia Sagrada. Pastorear é para o marido, é para o diácono, é para o pastor. Eu nunca vi aqui na Bíblia pastora. Eu nunca vi apóstola aqui na Bíblia, meus irmãos. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor.
Então, meus irmãos, olha só o que está escrito em Jeremias. Vamos ler aqui. Sobre aqueles que falam que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver se pintar, se maquiar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Jeremias 1. Jeremias 18, quer dizer. Acaso a neve deixará o Líbano? Jeremias 18, 14, quando Deus dá a palavra a Jeremias para ele ir lá para a casa do oleiro. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Ou todos do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos? Algumas traduções vai estar assim, queimando incenso à vaidade, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas para que andassem por veredas não aterradas, para fazer a sua terra um espanto, objeto de perpétua subiu. Todo aquele que passar por ela espantará e maneará a cabeça. Com o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-ei as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Então, às vezes, meus irmãos, por isso você está nessa prova imparável, nessa prova que nunca acaba. Talvez você está sofrendo essa afronta, o diabo te oprimindo, aleluia, você com depressão, com sofrimento por causa desses ídolos que você está adorando. O brinco é um ídolo do Egito. Os egípcios faziam os brincos para poder adorar os anjos caídos que estavam ali, os deuses do Egito, Horus, Ra, aleluia. Tantos outros demônios, aqueles deuses de cabeça de cachorro que eu não lembro agora o nome. Osíris, louvado seja o nome do Senhor, e lá vai, e por aí vai, tantos demônios, escorpião rei, por aí vai. Meus irmãos, Jeremias 23, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 23 fala aqui, ó. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vai dispersaste as minhas ovelhas e afugentaste, delas não cuidaste. Mas eu cuidarei e vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras de onde as tiver fugentado. E as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundadas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que levantaria Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome com que será chamado: Senhor, justiça nós. Então, quando você destrói o templo de Deus, quando você adultera, como eu era adúltero, meus irmãos, eu era um adúltero, tanto de fornicário, prostituto, me deitava com travesti, como também era adúltero corporal. Vou ver se eu acho uma foto para colocar aí nesse vídeo para os irmãos verem como que eu era. A sobrancelha fininha, tirava a sobrancelha na linha, me depilava o corpo inteiro. Meu cabelo é crespo, eu alisava o cabelo. Tá vendo essas entradas aqui, ó? De tanto usar guanidina para alisar cabelo, quando eu tinha meus 18 anos. De tanto usar guanidina para alisar o cabelo. Glória ao nome santo do Senhor. Olha só, vamos continuar. Jeremias 18, 9. Contra os falsos profetas. Acerca dos profetas, meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Tanto o profeta como o sacerdote, até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Vou até grifar aqui, meus irmãos. Até na minha casa achei a sua maldade. Porquanto o caminho deles será como os caminhos escorregadios, serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal, faziam errar o meu povo de Israel. Então, se você está seguindo esse profeta de Baal, sai dessas igrejas, meus irmãos. Igreja que não prega doutrina, igreja que não prega contra o salto alto da pombagira, a pata de cavalo, igreja que não prega contra maquiagem, contra batom, contra futebol, idolatria, que não prega contra o ocultismo da maçonaria, igreja que não prega contra a política, que deixa a política tomar os altares, que tem pastor na política, que tem líder na política, aleluia. Igreja, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que vende a Santa Ceia, voto para a Santa Ceia, voto para cura, voto de dinheiro, não sei para quê, tudo isso é igreja de Baal, não é a igreja de Jesus Cristo. Então, esmalte é coisa da pombagira. Esmalte, unha postiça, aquelas unhona pontuda, quadrada, é a garra de Satanás, é a garra do diabo. Então se arrependa, meu irmão, minha irmã, porque o fogo do inferno é real. Deus já me mostrou aquele lugar. Você, mãe, que tem super-heróis dentro da sua casa, você compra para os seus filhos. Você, papai e mamãe, que compra videogame para o teu filho, seu filho está amarrado na mão dos Exumirim. Você que tem a televisão na sua casa, a televisão, o trono do diabo na terra. Ali, meus irmãos, o trono de Satanás, aquelas novelas, lança seta, os filmes lançam seta na mente das crianças, os desenhos, lança seta, ali entra espírito de homossexualidade, ali entra espírito de rebeldia, as crianças ficam rebeldes. Você tenta tomar o celular do seu filho para ver se ele não vai ficar rebelde com você. Fica horas no celular jogando, tenta tomar o celular dele. Hoje o menino já tomou conta, você tem que fazer campanha de oração e jejum por ele. Então, meus irmãos, essa é a palavra de hoje. Arrependa. Arrependa, porque Jesus ele vai vir em chamas de fogo, tomando vingança contra aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Para encerrar, vou estar lendo essa palavra aqui, ó. Aleluia. Salmo 7, 12. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco e tem no pronto para... Ele já preparou já instrumentos de morte, preparou as suas setas inflamadas. É o próprio Deus falando, se o homem não se converter. Meus irmãos, lembra-te que João escreveu:
Ninguém pode dizer que não tem pecado, mas os ímpios vivem na prática do pecado. Mesmo estão dentro da igreja, são crentes ímpios. Os crentes santos, quando pecou, a consciência acusa. Não que pecou deliberadamente porque quis, porque o justo cairá 7 e levantará 7, diz a palavra de Deus. Mas eles vão agora ao advogado fiel. Senhor, me perdoa, me ajuda a ter olhos espirituais. Eu não quero mais usar essa maquiagem, não quero mais esse batom. Eu não quero mais andar, Senhor, na moda sensual. Você não vê que essas roupas, meus irmãos, estão cada vez mais sensual dentro das igrejas? É a moda evangélica, o pior engano do diabo. A moda de Satanás. Depois eu vou fazer um vídeo sobre a moda evangélica também, colocando aí só imagens daquilo que o diabo tem lançado dentro das igrejas. Então saiba, meus irmãos, que hoje eu te amei, o Senhor te amou, te ensinando, te exortando hoje. Aleluia, busca conhecimento do Altíssimo, meus irmãos. Lembra-te, a Bíblia vai dizer, não está escrito lá, não pinteis a unha com esmalte, mas também dizer, não fumeis. Não está escrito lá, não fumar cigarro, não beber pinga, não ir para terreiro, fazer gira, sacrificar pombagira, mas está escrito lá, não sacrificar os ídolos. Não adulterarás, não adulterarás. Aleluia. Então, sabe que tudo isso, pintura de cabelo progressiva, chapinha, alisamento de cabelo, tirar sobrancelha, cílio postiço, maquiagem, processos estéticos, cirurgias plásticas, implante de cabelo, cabelo postiço, peruca, aplique, tudo isso aí é adultério corporal, é a moda de Satanás dentro das igrejas. Arrependei-vos, porque o dia do Senhor está próximo. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoa meus irmãos, cobre eles com teu sangue, dá força para eles largar as bagagens do Egito, as vaidades do diabo. Dá força para eles, meu Senhor, viver em santidade com o Senhor. Viver, Senhor, na palavra reta do Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, entra com propriedade, Pai, na obra da vida de cada um. Arranca para os demônios da vida desses irmãos, dessas irmãs. Descauteriza as mentes, porque quem pinta o cabelo, o Senhor falou que a mente está cauterizada. Pai, quem pinta o cabelo, quem faz progressiva, quem passa aqueles matizantes de cabelo roxinho, tá saindo fumaça escura, fumaça fedida, Pai, no mundo espiritual. Mas liberta essas almas, Pai. No nome do Senhor Jesus, arranca ele das igrejas que tem a aparência que está viva, mas estão mortas. Arranca ele das igrejas de Jezabel, das modas do diabo, Pai, das pinturas, das maquiagens, do salto alto, da maçonaria, do futebol, da idolatria, das igrejas com os jovens, Pai, as crianças, os pais compram brinquedo para levar dentro do altar do Senhor, ficar brincando com aquelas de demônio dentro das igrejas, aquelas pelúcias, aquelas bonecas. Livre esses irmãos dessas igrejas mentirosas, Pai, dessas igrejas que serão deixados no arrebatamento. Coloca esses irmãos que escutaram até aqui a palavra, Senhor, que eles possam ser direcionados às igrejas porta estreita e tira eles da porta larga, Pai. Se tu achar graça no nome poderoso de Jesus, no nome de Jesus, de Jesus, de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.